Olá! Nesta aula 34 de nosso curso de Introdução à Teoria do Nó Temporal, a seção 6.4 do livro nos convida a dar um passo decisivo, entender a física clássica não como um outro mundo separado do mundo quântico, mas como um limite funcional da própria rede temporal e nada mais que isso. Na TNT, mundo quântico e mundo clássico não são dois tipos diferentes de realidade. Na verdade, nada mais representam que dois modos distintos de projeção da mesma rede de nós temporais emaranhados. Simples assim. Como já ficou claro para os estudantes dedicados que nos acompanham, a diferença não é ontológica, é de estabilidade da coerência. O regime quântico corresponde à projeção de regiões em que a coerência está próxima do limiar mínimo de projetabilidade, é frágil, com pouca redundância de modos. Já o regime clássico surge quando a rede entra em um patamar oposto, ou seja, uma zona de máxima estabilidade funcional, em que a coerência é alta, redundante e se mantém praticamente inalterada ao longo da modulação fundamental. Se isso ainda não ficou inteiramente claro para você, reveja toda a parte 2 do curso, que trata especificamente da estrutura matemática da rede temporal, e também a aula 23 da parte 4, que trata especificamente dos regimes de projeção. A TNT define o regime clássico com 3 características articuladas. Primeira característica: a coerência entre os modos relevantes é alta e aproximadamente constante. Ou seja, os vínculos funcionais entre os nós que sustentam o sistema quase não flutuam, de modo que o padrão global de sintonia permanece o mesmo ao longo de intervalos extensos do tempo fundamental. Segunda característica: os operadores internos que codificam a dinâmica local de cada nó tornam-se praticamente estacionários nesse intervalo. Ou seja, seus espectros dominantes deixam de oscilar de maneira significativa, o que significa que a estrutura interna do sistema se estabiliza. Terceira característica: a projeção da rede para a realidade observável torna-se contínua e globalmente orientável. As grandezas físicas variam suavemente, sem saltos, e podemos acompanhar a evolução do sistema através de curvas bem definidas no espaço e no tempo projetados. Em síntese, é nesse contexto que a TNT redefine o que se entende por determinismo clássico. Assim, um sistema é determinista, na acepção da TNT, quando a sua projeção varia de forma contínua e previsível com a modulação da rede. Observe que previsível significa que, dadas as condições de coerência numa etapa da modulação, as etapas seguintes são praticamente fixadas pela própria estrutura estável da rede. Não há espaço para bifurcações espectrais relevantes dentro daquele domínio. E contínua significa que a projeção não apresenta descontinuidades, nem colapsos aparentes de trajetória, porque não há, digamos, soluços funcionais na rede que a sustenta. As trajetórias clássicas surgem então como as linhas ao longo das quais a coerência se mantém máxima e estável. São as curvas que acompanham no espaço e no tempo projetados o padrão espectral dominante da rede. Dito de outra forma, aquilo que chamamos de lei de movimento na física clássica, isso inclui as equações que ligam posição, velocidade, aceleração e força, aparece na TNT como uma forma compacta de descrever a persistência de um padrão de coerência. Quando a rede consegue manter, ao longo da modulação,
uma orientação preferencial de coerência entre nós temporais, essa orientação se traduz, na projeção, como uma trajetória suave de uma partícula livre, como a oscilação regular de um oscilador harmônico ou como a curva parabólica de um projétil em um campo uniforme. Em todos esses casos, a lei clássica não é um comando externo imposto à natureza, mas a expressão de que a rede temporal, naquele domínio, está funcionando em regime de coerência máxima, redundante e bem distribuída, capaz de sustentar um comportamento contínuo e determinista. Neste ponto da aula, o que precisamos reter é justamente este enquadramento. A física clássica é a forma que a realidade assume quando a rede temporal atinge o seu limite de estabilidade funcional coerente. O mundo de trajetórias suaves, órbitas regulares e leis deterministas é o retrato projetado de regiões da rede em que as flutuações espectrais foram praticamente domadas. E seguindo a própria seção 6.4 do livro, vamos examinar exemplos concretos: partícula livre, oscilador harmônico, movimento parabólico, para ver passo a passo como as equações clássicas conhecidas emergem na TNT como descrições efetivas dessas linhas de máxima coerência. Agora vamos tornar tudo isso concreto pensando em três casos bem familiares: a partícula livre, o oscilador harmônico e o movimento parabólico em um campo uniforme. A ideia é sempre a mesma, isto é, o raciocínio físico da TNT não muda. Devemos olhar para cada situação e perguntar qual padrão de coerência a rede temporal precisa manter para que, na projeção, vejamos exatamente o comportamento clássico que conhecemos. Comecemos pela partícula livre. Imagine uma região da rede temporal em que os nós relevantes estão organizados de forma extremamente uniforme. As conexões entre eles têm praticamente a mesma intensidade, a mesma fase funcional e a mesma orientação preferencial. Em termos simples, a rede estabelece um corredor de coerência em uma certa direção. À medida que o tempo fundamental avança, esse corredor se mantém estável. Os modos internos dominantes são sempre os mesmos, e o fluxo de coerência caminha ao longo dessa direção sem encontrar resistências funcionais relevantes nem gradientes que o desviem. Assim, quando esse padrão é projetado, o que vemos é o cenário clássico mais simples de todos: um corpo que se desloca em linha reta, com velocidade constante. A conservação do momento linear, nesse caso, como já vimos na aula 26, significa apenas que a rede consegue preservar, ao longo do tempo, esse corredor direcional de coerência sem deformá-lo nem redistribuir o fluxo de sintonia para outras direções. Se por algum motivo o padrão de coerência fosse perturbado de forma sistemática, veríamos acelerações, desvios, perda do caráter retilíneo do movimento. Enquanto ele se mantém, a descrição clássica da partícula livre é praticamente exata. Note que, nesse ponto, a TNT não altera em nada a forma da descrição clássica. Continuamos a dizer que uma partícula livre se move em linha reta com velocidade constante e que, na presença de perturbações sistemáticas, surgem acelerações e desvios. O que muda é o nível de explicação. A TNT não corrige a cinemática e a dinâmica clássicas. Ela mostra por que essas leis assumem a forma que conhecemos, ou seja, movimentos retilíneos e uniformes
correspondem a padrões de coerência perfeitamente estáveis na rede temporal, enquanto forças e acelerações refletem exatamente as perturbações estruturais desses padrões. A mecânica clássica continua válida como descrição efetiva. A TNT entra um nível abaixo, explicando o seu fundamento ontológico. Passemos ao oscilador harmônico, que é o laboratório conceitual da física clássica. Na TNT, um oscilador harmônico corresponde a uma região da rede em que a coerência não aponta simplesmente para uma direção fixa, mas organiza um padrão de ida e volta em torno de uma posição de equilíbrio. Esse é um problema muito estudado nos cursos tradicionais de física. E do ponto de vista da TNT, você pode imaginar o problema do oscilador harmônico assim. Há um conjunto de nós centrais que definem um centro de coerência, e à medida que nos afastamos desse centro, as conexões começam a carregar uma espécie de tendência de retorno. Quando a projeção se afasta do centro em uma direção, a rede reorganiza o fluxo de coerência de modo a favorecer, na etapa seguinte, um fluxo de volta na direção contrária. O resultado, visto de fora, é um movimento em que posição e velocidade se alternam de forma regular. Quando a projeção está longe do centro, a velocidade já está dirigida para o retorno. Quando passa pelo centro, a velocidade é máxima. Quando chega ao extremo oposto, a velocidade zera e inverte. Em linguagem da TNT, o que está acontecendo é um ciclo estável de redistribuição de coerência entre dois padrões complementares. Um padrão mais espalhado, que associamos intuitivamente ao aspecto cinético, e um padrão mais concentrado, associado ao aspecto potencial. A grandeza realmente conservada é a coerência total da seção funcional. O que oscila é a forma como essa coerência se manifesta, ora como deslocamento, ora como tendência de retorno. A trajetória clássica do oscilador, aquela curva suave que vai e volta, é simplesmente a linha de máxima coerência que costura esse ciclo interno de redistribuição. Agora, o movimento parabólico em um campo uniforme. Aqui nós combinamos dois padrões de coerência diferentes sobre a mesma região da rede. No sentido horizontal, a rede se comporta como no caso da partícula livre. Estabelece um corredor de coerência praticamente uniforme, sem gradientes relevantes. No sentido vertical, porém, a estrutura é diferente. A intensidade e a fase funcional das conexões variam de forma sistemática, criando um gradiente de coerência que favorece sempre a mesma direção. É como se, verticalmente, a rede empurrasse continuamente o fluxo de sintonia para baixo, enquanto horizontalmente permite um deslocamento livre. A combinação desses dois regimes, livre num eixo, gradiente constante no outro, produz na projeção exatamente o que aprendemos na física clássica. Uma trajetória curva e suave, que avança uniformemente em uma direção enquanto cai cada vez mais rápido na outra. O que chamamos de força constante é, na TNT, a manifestação projetada de um gradiente estável de coerência, uma preferência estrutural da rede, que não muda no tempo fundamental e que, por isso, gera uma aceleração contínua sempre na mesma direção. Por fim, esses três exemplos têm um traço comum. Em todos eles, a física clássica aparece quando a rede temporal consegue manter
ao longo de muitos ciclos de modulação, padrões de coerência extremamente estáveis, com alta redundância de modos e com gradientes bem definidos. Nessas condições, flutuações locais se cancelam, bifurcações espectrais são suprimidas e a projeção passa a seguir linhas suaves de máxima coerência, que nós registramos como trajetórias clássicas e leis deterministas. Quando essa estabilidade se rompe, seja por flutuações internas, seja por acoplamento com outras regiões da rede, os padrões clássicos deixam de ser uma boa aproximação e voltamos a ver o comportamento quântico mais frágil, com superposição, interferência e colapso. A contribuição da teoria do nó temporal, aqui, é mostrar que essa passagem entre o quântico e o clássico não é um salto misterioso entre dois mundos, mas uma transição natural entre dois regimes de funcionamento da mesma rede fundamental. O regime de coerência limítrofe, que dá origem à física quântica, e o regime de coerência maximamente estável, que se manifesta como física clássica. Podemos resumir esse novo entendimento da seguinte maneira: ao reinterpretar a física quântica e a física clássica como diferentes regimes de projeção de uma mesma rede temporal de coerência, a teoria do nó temporal não oferece apenas mais uma leitura alternativa da realidade. Ela propõe um enquadramento ontológico unificado, no qual espaço, tempo, matéria, campos e leis de movimento emergem de uma estrutura única, bem definida e tecnicamente articulada. Essa capacidade de explicar, em um nível mais profundo, por que as teorias conhecidas assumem exatamente a forma que assumem, em vez de apenas reproduzir seus resultados, é o que torna a TNT uma candidata séria a avançar nossa compreensão da realidade física. E se essa abordagem ressoa com a sua intuição teórica e desperta o desejo de ir além do manual convencional, eu o convido a se inscrever no canal e acompanhar, passo a passo, o desenvolvimento dessa proposta tão inovadora quanto conceitualmente elegante. Até a próxima aula!